Olá, bem-vindos de volta ao Guia do Sobrevivente. Eu sou o Batata e esse é o Checkmate, um quadro do canal que mostra as situações em que as pessoas se metem, que são verdadeiras sinucas de bico e que tem bem pouca coisa que a gente pode fazer para se preparar. Na verdade, esse vídeo aqui é um pouquinho diferente, porque sim, tem coisas que você pode fazer para se preparar. Acontece que se você tocar no assunto, muita gente vai descer o sarrafo. Então, se prepara para ouvir umas verdades aqui que provavelmente você não vai gostar. A primeira notícia ruim é que o ISIS, o Estado Islâmico, agora está usando uns caras montados numas motos e mandando esses caras explodirem coisas por aí. Dessa forma, o homem-bomba se torna muito mais dinâmico e consegue fazer muito mais estrago. Essa é uma notícia que está rolando aí internet afora na data de hoje, dessa semana aqui. Infelizmente, uma outra notícia, essa nacional, é que uma casa simplesmente explodiu em Natal, derrubando 7 outras casas e matando várias pessoas. Essa ocorrência é o tipo de desastre causado pelo homem que a gente cita muito aqui no canal, que infelizmente você não vai ter como fugir. Se a casa do seu vizinho simplesmente explodir, muito provavelmente você vai ou perder a sua vida ou ter um grande prejuízo. Essas coisas acontecem. Por conta disso, o sobrevivencialista ele tem a tendência de, quando ele constrói um abrigo, ele colocar uma porta fortificada. Essa porta e essa construção fortificada servem exatamente para, se caso alguma coisa dessa magnitude ocorra, pelo menos aquela base, aquele lugar vai ficar em pé e o cara não vai perder todas as suas preparações ou até a sua vida. Por isso que muitas vezes você vai ouvir o sobrevivencialista dizendo que colocou no abrigo dele uma porta anti-explosão, por exemplo. E é exatamente nesse ponto que as coisas começam a piorar. Toda vez que um sobrevivencialista diz que está se preparando para um evento que pode acontecer uma explosão, entram os caras do mundinho cor-de-rosa, aquelas pessoas que acham que tudo deve funcionar maravilhosamente bem no planeta e que você não precisa fazer isso. Você de fato não precisa se preparar para o caso de um vizinho seu resolver explodir a porra toda. E essas coisas acontecem, porque você não sabe o que está acontecendo na casa do cara. E então, quando o sobrevivencialista diz que ele precisa se preparar para suportar uma explosão, todo mundo acha que ele está falando da Terceira Guerra Mundial, de granada, munição, bomba, de militar e coisas desse tipo. Não, meu amigo, não. Você por algum momento já parou e fez um levantamento de todas as explosões que acontecem no Brasil, só no Brasil, nos últimos anos? Não? Então eu vou fazer uma listinha para você. Essa lista não está em ordem cronológica, mas são todos os eventos que ocorreram há pouco tempo e que deve estar na memória de muitos de vocês aí. É claro que se algo não foi listado aqui, você vai colocar aí nos comentários só para as pessoas poderem entender o que está acontecendo, ok? Junto ao que aconteceu agora, lá em Natal, onde 7 casas foram demolidas e 4 pessoas foram mortas, nós também tivemos uma explosão há pouquíssimo tempo atrás, semanas, em São João do Meriti e em Pelotas, onde uma empresa de gás literalmente explodiu, tá? Nós também tivemos, além desses 2 grandes eventos, uma grande explosão que foi amplamente noticiada que aconteceu em Beirute. Sabe aquela explosão de Beirute, pau, que foi tudo para os ares? Você sabia que pelo menos 2 explosões como essa de Beirute quase aconteceram no Brasil? Uma foi em Santos, no evento dos cilindros de gás que a Marinha teve que remover, que eles previam uma área de destruição de até 10 quilômetros. A outra foi em 12 de maio de 1985. Um prático salvou a cidade do Recife, porque senão a gente ia ter uma explosão do nível de Beirute ou até maior. Ele pegou um navio em chama e levou para o meio do nada. Ou seja, já são 2 explosões realmente potentes de arrasar cidades que nós conseguimos nos salvar. Até quando? Eu vou dar alguns dados aqui que você vai conseguir achar com uma facilidade enorme no Google, ok? O número de lanchas e embarcações que explodem, tá? São muitas. Em Angra dos Reis, há pouco tempo atrás, 2 lanchas explodiram e várias pessoas morreram. Há pouco tempo atrás, em Mato Grosso do Sul, na BR-070, um gasoduto explodiu e houveram vítimas. No Rio de Janeiro, um menininho de 12 anos
estava andando pela rua, ele achou uma granada e ela explodiu, vaporizando o moleque. Entre 2018 e 2021, pelo menos 3 lojas de armas explodiram. Uma delas fica em Ribeirão Preto e a outra fica em Niterói. E houve mais uma ocorrência de explosão com incêndios numa loja de armas que eu não consegui pegar a região, que eu acho que foi na região sul. Se alguém souber aí, coloca aí nos comentários. Numa pesquisa muito por cima, mas muito por cima mesmo, pelo menos 7 laboratórios e refinarias de drogas foram explodidos em áreas urbanas das cidades. Nós tivemos explosões motivadas por gás em apartamentos, casas, condomínios, em todos os lugares com danos incríveis. Inclusive um ficou bem famoso, aparecendo no jornal, que foi um grande prédio de condomínios onde um andar inteiro foi vaporizado. E você aí achando que acabaram as explosões no Brasil. Não, meu amigo, só nos últimos anos pelo menos 400 explosões ocorreram significativas, ou seja, não é só um carro pegando fogo, é um veículo explodindo mesmo e causando efeitos colaterais em volta. 400, inclusive alguns deles incendiando casas, bairros, comunidades, tá? Vai seguindo aí. Pelo menos 300 explosões causadas em caixas eletrônicos só nos últimos 2 ou 3 anos. Os caras dinamitando coisa mesmo, chegando lá e dinamitando caixa eletrônico, dinamitando empresa de transporte, dinamitando carro forte. Só isso, só para você ter uma ideia por cima, e ainda dizem que foi mais porque estão computando as ocorrências. Então pode ser que eles explodiram 2, 3 vezes alguma coisa, correto? Então pode ter mais explosão ainda. As explosões de granadas e outras coisas em combates urbanos ainda não foram medidas, mas se você puxar as notícias aí, você vai conseguir ver uma série delas onde policiais e até pessoas e público morrem através de explosões de granadas e armas de guerra no Brasil. Novamente, eu tô só arranhando o vidro. Foram pelo menos 185 ocorrências entre Espírito Santo, Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo de balões, sabe o balão, aquele que sobe e estoura fogos, caindo com as cangalhas completas acesas em cima de casas nas cidades, tá? Ou em chácaras, ou em sítios, fazendas, áreas verdes, enfim, são 185 ocorrências graves envolvendo balões. Balão mesmo, papel, bucha, tocha, fogos de artifício e todo o resto aí que o pessoal coloca, as cangalhas e tal, e que tem bilhões de vídeos aqui no YouTube. Esses aí causaram pelo menos 185 acidentes graves nos últimos anos. Como eu disse, eu só arranhei o vidro em termos de acidentes envolvendo explosões no Brasil. Eu sei que aqui embaixo nos comentários vocês vão ralar de contar aquilo que vocês sabem que aconteceu aí perto de vocês. Afinal de contas, não dá para se levantar todas as informações. Mas esse vídeo tem 2 objetivos. O primeiro é mostrar para você que é preparador e sobrevivencialista a sua responsabilidade na hora de armazenar combustíveis, na hora de armazenar material para poder cozinhar, por exemplo. São exatamente esses armazenamentos incorretos que causam boa parte desses acidentes em áreas urbanas. Você tem que fazer isso com responsabilidade. Existe um plano no seu município para você poder armazenar combustível líquido, para você poder armazenar gás. Existe um limite e uma condição especial onde você tem que atender para poder ter isso daí. Não seja o cara que vai explodir os seus vizinhos e nem se explodir. Então isso é uma questão muito importante. A segunda coisa é você parar de imaginar que só uma guerra, por exemplo, vai ser motivo para cair uma bomba em cima da sua casa. Não é. As coisas e as pessoas estão se explodindo o tempo todo. A explosão, o incêndio e outros acidentes causados pelo homem é muito comum. Eu passei para vocês agora um início de coisas que eu peguei por cima, mas bem por cima no Google Brasil. Ao mesmo tempo que eu estou falando isso com você agora, nós tivemos explosões na Rússia, nós tivemos explosões em Madrid, um bairro inteiro, parece que na Bahia, semana passada, também explodiu uma área grande ali. Eu não peguei ao certo as informações, não fiquei garimpando muito para o vídeo não ficar muito longo, mas enfim, para de pensar que é só uma guerra, que você vai precisar de um reforço na sua parede ou de uma porta mais bem estruturada. Não, você vai usar essa porta para conter a violência, você vai usar essa porta
para se proteger de um evento climático, mas também você tem que imaginar que uma hora ou outra um cara dentro de casa pode fazer uma coisa errada lá e vaporizar toda uma área onde você e a sua família esteja. Então, preparação séria prevê todo tipo de ocorrência. E sim, se alguma coisa tem a chance de dar errado, meu amigo, provavelmente ela vai dar errado. E anos como esse, de pandemia, com as pessoas trancadas dentro de casa, com todo mundo tentando inventar uma moda nova para cozinhar, para tentar baratear a vida sem as técnicas necessárias ou sem nenhum tipo de suporte, as chances de as coisas começarem a dar mais errado são ainda maiores. Então, não é à toa esse tipo de preparação, e o sobrevivencialista não está maluco quando ele começa a se preparar para sobreviver a algumas explosões. Eu sou Batata, esse é o Checkmate, tentando fazer com que você não seja uma vítima do seu vizinho. Fia o dedo no like, compartilhe esse vídeo, avisa para as pessoas que elas têm responsabilidade com o que acontece dentro da casa delas, e a gente se vê no próximo domingo. Até mais.